Amores, como vocês estão nessa semana? Olha, hoje nós vamos continuando estudando o assunto da semana passada, assunto muito legal. Professora Maíra, aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá! Como competências, vocês irão conhecer as relações de homonímia e paronímia, para ser capaz de reconhecer os diversos gêneros textuais e diferenciá-los. Como habilidades, vocês irão refletir acerca dos conceitos de homonímia e paronímia. Também irão ampliar a capacidade de escrever corretamente as palavras de acordo com seu significado real, trabalhando os principais equívocos ortográficos no uso dos homônimos e parônimos. Vamos lá? Bom, na aula passada nós trabalhamos relações de sinonímia e antonímia. E agora nós vamos trabalhar com as relações de homonímia e paronímia. Então, vamos trabalhar com a semântica, né? Semântica, sentido das palavras, estuda a significação e interpretação que uma palavra tem em determinado contexto. E agora nós vamos ver primeiro, começar pela homonímia. Relação de homonímia, né? O que são palavras homônimas? Vocês têm ideia do que significa palavras homônimas? Vem aqui, chamamos de homônimos as palavras iguais na forma, pronúncia e diferença em significado. Antes de conceituá-las, eu quero dizer para vocês que existem 3 tipos de palavras homônimas. Homônimos homófonos, homônimos homógrafos e homônimos perfeitos. Vamos lá. Primeiro caso, homônimos homófonos. Palavras que possuem o mesmo som, mas a grafia e sentido são diferentes. Percebam, são palavras que possuem o mesmo som. Vocês vão falar e ouvir o mesmo fonema, mas elas vão ter significados e grafia diferentes. Observe a imagem aqui. De um lado nós temos na linguagem verbal o conceito musical e do outro lado concerto de TVs. Então, concerto musical e concerto de TVs. Eita, o som é o mesmo. Será que é a mesma coisa? Será que é o mesmo significado? Então, foi que eu disse para vocês na aula passada que existe o sentido denotativo, que é aquele que está no dicionário, que vai dizer que uma coisa tem um significado, tá? O significado real, objetivo, mas dependendo do contexto, essa palavra ela vai mudar, tá? Então, vamos aqui. Concerto com S, lá, e concerto com C, aqui. Concerto com C significa sessão musical. Concerto com S significa ato ou efeito de concertar, significa reparo. Vamos colocar aqui dentro de uma sentença. Fomos assistir a um concerto musical. Esse concerto com C é um substantivo. A classe gramatical é um substantivo. Já ali, minha TV precisa de concerto, é um verbo. A classe gramatical é um verbo. Meus amores, o que foi que aconteceu aqui? As duas palavras têm o mesmo som, mas a grafia e o sentido são diferentes. Então, não erre mais. Quando isso acontecer, nós estamos falando de palavras homônimas, que são os homônimos homófonos. Aqui mais alguns exemplos. Selar. Escuta, selar, selar. Será que selar tem uma única significação? Não, vocês vão ver agora. Eu tenho aqui 2 imagens e também aqui representando. Sela com S significa assento acolchoado usando para andar a cavalo. Vou colocar numa oração. Colocaram uma sela muito velha no cavalo. Então percebam que essa sela, essa palavra sela, não pode ser com C, ela tem que ser com S. Já aqui, cela, compartimento para confinamento em cadeias. As celas do presídio estão lotadas. Apesar de elas terem o mesmo som, percebam que na grafia uma letra diverge. Uma letra, uma é com S, a outra é com C. Outro exemplo muito utilizado e muito confundido dentro da língua portuguesa, dentro da semântica. Seção ou seção, o primeiro caso ali significa área, departamento, divisão. Observem bem como essa palavra está escrita, essas 2 palavras estão escritas. Bom, seção com cedilha e a outra seção com C e cedilha. Significa área, departamento, divisão. Já a seção aqui, ó, com 2 S, significa tempo de duração de uma reunião, uma assembleia. Coloquei ali a sessão da tarde, porque o filme passa na tarde, um recorte do dia. Como exemplo, a Câmara reuniu-se em sessão extraordinária. E sessão com C e 2 S. Da palavra ceder, gente. Aqui a gente tem a questão do verbo. A cessão do imóvel foi cancelada. Cuidado!
Cada uma tem uma significação diferente, são palavras homófonas, né? Homônimos, homófonas. Aqui, relação de homonímia, já o outro tipo que é homógrafos. Possui a mesma escrita, mas pronúncia diferente. Enquanto a anterior nós tínhamos a questão do som, aqui não, né? Então, possui mesma escrita, as palavras escrevem do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente. Vamos ver como acontece? Eu trouxe aqui dois exemplos. Colher, né, que significa talher, e colher, que é o ato de... ali, gente, é de plantação. Ali tem efeito de consertar, mas significa plantação, tá bom? Opa, vamos ressignificar. Olha para ali e coloca aí no teu caderno como plantar, né? De colher, de instalar na agricultura. E aqui eu tenho, comprei 2 garfos e uma colher, que é um substantivo. Já lá vou colher as frutas modernas. Já não tem essa mesma significação. Enquanto aqui se refere a talher, lá se refere, né, ao ato de colher, né, ao ato de estar na plantação e estar lá cultivando, tá bom? Trabalhando na lavoura. Então, nós temos aqui 2 palavras escritas do mesmo jeito, mas com significados diferentes. Homônimos perfeitos, possuem a mesma grafia e o mesmo som. Aqui nós temos manga, fruto da mangueira, e lá manga, parte da vestimenta. Um é manga e o outro é parte da vestimenta, ok? Olha só, em sentença, a manga é saborosa, a manga de sua blusa está rasgada. Manga, manga, escrita do mesmo jeito, mesma escrita, que é a grafia a gente chama, e o mesmo som. Já os homônimos perfeitos, tá? São escritas também a mesma grafia e o mesmo som. Também, você sabe o caminho para a casa de Pedro? Eu caminho na praia todos os dias. Então, mais uma significação, tá bom? Então, caminho, caminho. E o que são palavras parônimas? As parônimas são palavras que apresentam significados diferentes, mas que têm a escrita e a pronúncia semelhantes. Eminente e iminente. Parônimos, palavras parecidas na forma e na pronúncia, mas com significados diferentes. Então, quem alguma vez não pensou no tráfico e falou tráfico? Tráfego. Então, tráfego aqui com os carros é movimento, circulação de veículos. Já o tráfico, ação de traficar e de comprar, comercializar e negociar. Colocando aqui em oração, há engarrafamento devido ao intenso tráfego. Não erre mais. Todos os dias ouvimos notícias sobre o tráfico de drogas. Então, aqui nós temos mais um, infringir, é quando alguém transgride, viola ou desrespeita a lei, como o desenho mostra. E ali, infligir, é quando uma pena ou castigo é aplicado, quando alguém ou algo sofre algum tipo de dano ou prejuízo. Então, aquele condutor infringiu as regras de trânsito e lá o juiz infligiu pena máxima ao réu, ok? Vocês vão ler aqui que são várias outras palavras que têm a mesma significação, né? Palavras parecidas na forma e na pronúncia, mas com significados diferentes. E aqui, como desafio, vocês irão. Lembra que esse filme marcou o milagre na cela 7. Observe o texto. No texto acima, o título, o milagre na cela 7, contém a palavra cela, compartimento para confinamento em cadeias, que possui uma relação com a palavra cela com S, assento acolchoado usado para andar a cavalo. Podemos dizer que a segunda palavra, que é cela com S, em relação à primeira é parônima, homônima homófona, homônima perfeita ou homônima homógrafa, tá? Vocês vão escolher apenas uma, ok? E o 2, nós temos aqui. Certa vez, Daniela foi contratada para ser gerente de uma loja de grande porte. Ela deveria colocar uma placa com o seguinte dizer, seção de informática. Observe como ela colocou aí essas palavras. A partir dessa informação, é possível dizer... Daniela escreveu a placa corretamente? Daniela colocou acento errado em uma das palavras? Daniela deveria ter escrito seção dessa forma aí, né, para a placa ficar correta? Ou Daniela deveria ter escrito seção dessa maneira aí, para a placa ficar correta? Somente uma, gente, tudo bem? Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Curtam, compartilhem e fiquem com a gente. Beijo!